A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil divulgou a edição de agosto do boletim Análise CNA, que traz dados aí sobre cadeias produtivas, comércio internacional, além de avaliar também o cenário econômico do país. Vamos então saber o que diz esse boletim na minha conversa de agora ao vivo com a assessora técnica da CNA, Daniela Bonfim. A Daniela já está com a gente aqui conectada. Daniela, seja bem-vinda primeiramente, um bom dia para você, tudo bem? Obrigada, Felipe. Bom dia. É um prazer estar aqui hoje com você e falar com todos que nos assistem. Uma satisfação nossa, Daniela. Vamos falar então sobre algumas das nossas principais commodities para começar. O que o boletim traz aí de informações, por exemplo, sobre soja. A gente está prestes a começar o plantio, né, em algumas regiões, por exemplo. Essa nova safra que está para começar. Enfim, tem alguma informação em relação à soja, também ao milho verão, enfim. O que você traz aí em relação às commodities, esses nossos principais grãos? Bom, Felipe, a gente divulga esse boletim, Análise CNA, mensalmente, né? Nessa edição de agosto, a gente deu destaque aí aos preços internacionais de soja e de milho. Trouxemos um olhar para a safra americana, a soja subindo os preços, né, por uma redução diária feita no boletim do USDA em agosto e uma redução dos estoques mundiais feitos no boletim agora de setembro. Então, a gente vê os preços da soja subindo. Do milho, está subindo também de uma forma mais contida, o milho vem sendo pressionado aí por uma boa safra americana, né, e também por uma boa safra brasileira. Olhando aqui para a safra que está terminando, a 24, 25, a gente tem uma colheita que aconteceu de forma mais lenta um pouco aqui no Brasil, mas os produtores adiantaram os trabalhos ali em agosto, conseguiu finalizar praticamente as atividades. Do lado da comercialização aqui brasileira, a gente vê uma comercialização um pouquinho mais retraída, isso em virtude dos preços do milho, né, que não estão tão atrativos em relação ao ano anterior. Muito bem, e para essa safra que a gente está prestes a começar, o clima, vocês avaliam que pode favorecer a safra de grãos? Então, agora a atenção é totalmente para a safra 25-26, né? Alguns estados já, com o fim do vazio sanitário, já começaram a semear, outros, a maioria ainda aguarda as chuvas, mas as perspectivas são muito positivas. A gente não está sob efeito de nenhum evento climático, nem o El Niño, nem o Laninha, a gente está sobre neutralidade e a gente deve ter uma semeadura mais antecipada que o ano passado. Então, ano passado, o produtor ficou naquela chove, não chove e acabou atrasando um pouco as atividades. Esse ano não, esse ano as perspectivas para esse início são positivas, né? Mas o clima ainda não deixa de ser um desafio para o produtor. A gente tem no radar o Laninha, então o NOAA, que é o Departamento Climático dos Estados Unidos, apontam para uma previsão aí de mais de 60% de Laninha entre outubro e dezembro. Então o produtor, principalmente o produtor do sul, que é onde sofre com as estiagens, né, provocadas por esse evento climático, deve ficar atento e acompanhando o mercado climático. E por falar em clima, pelo que eu entendi, se eu entendi certo, o clima deu digamos assim, ele deu algum reflexo na safra de cana, né? A qualidade, se eu não me engano, da cana, ela foi diretamente atingida por conta do clima, né, nessa última safra. Isso é verdade, Felipe. A safra de cana, não só a safra de cana, outras culturas também, né, vem sendo atingida por problemas climáticos, mas a safra de cana, ela vem sofrendo desde 2024. Em 2024 a gente teve estiagens, a gente teve altas temperaturas que interferiu ali na qualidade da cana. Em 2025 a gente viu a ocorrência de geadas em algumas áreas de produção. Então isso afetou tanto a qualidade quanto a produtividade, né? E aí a Conab divulgou o segundo levantamento e estima aí uma redução na produção para essa safra 25-26. Os indicadores, quando a gente olha para os indicadores de qualidade, de produtividade, geralmente eles têm uma relação inversa e esse ano, para essa safra 25-26, a gente vê os dois recuando, né? Indicando aí que as condições são desfavoráveis. Muito bem, agora a gente pode falar um pouquinho sobre a pecuária. Em relação à pecuária, acho que a gente vive um momento de valorização no setor, né, Daniela? Essa valorização consta nesse relatório? Sim, foi outro ponto que a gente destacou ali no relatório, que foi a valorização dos preços da carne bovina, né, entre agosto desse ano e agosto do ano passado. Então, a gente teve uma alta e isso é justificado muito pela entre-safra que a gente está,
Então, a gente está em um período em que a oferta de animais está vindo do confinamento, basicamente, por estarmos num período de seca. Além disso, a gente tem uma demanda firme, então a demanda firme tem sustentado os preços não só da carne, mas também do bezerro, do boi. E a gente está nesse momento de entre safra, esse aumento de preços, e isso pode ser intensificado ainda mais no próximo ano, justificado aí pelo abate, pelo descarte de fêmeas, né, que ocorreu o ano passado, vem ocorrendo de forma intensificada nesses últimos anos, e a gente pode sentir ainda mais reflexo disso. Muito bacana. Vamos agora voltar a olhar para o cenário internacional, que eu acho que é importante e que, de fato, a gente tem falado muito nesses últimos meses, né? Imagino que essa questão comercial com os Estados Unidos tenha recebido destaque também nesse relatório, né? Foi outro ponto também, Felipe, foi bastante comentado, né? Agosto foi o mês aí que marcou o início das tarifas americanas sobre o país, e aí a gente tentou analisar como isso tem refletido. A gente analisou basicamente o mês de agosto para ver o que tinha subido, o que tinha diminuído. Para a América do Norte, a gente viu uma redução de exportações do agronegócio brasileiro, então por volta aí de 5%. Em contrapartida, a gente tem visto aumentos para as outras regiões, como a União Europeia, a Ásia, a África, mas ainda é muito cedo, né? O movimento acabou de começar e os importadores e exportadores ainda estão se organizando, né, estrategicamente para ver como que faz, até pelos receios de mais tarifas. E aí, quando a gente vê o cenário econômico, Daniela, o que o boletim ele destaca para a gente? O plano de safra, por exemplo, ele tem sido já bastante utilizado pelo setor, enfim, o que vocês trazem de destaque no cenário econômico nesse boletim? Então, do cenário econômico, Felipe, não tem sido destaque, assim, né, positivamente. A gente tem 2 meses aí de plano safra. O que a gente tem visto é uma redução nas contratações, isso justificado muito pelas as maiores exigências, né, das instituições financeiras, os maiores custos de produção que o produtor tem enfrentado. A gente também tem visto um recuo na contratação de seguro rural, justificado também pelos esses custos de produção mais altos, né? Então, o crédito também tem sido um desafio e deve continuar sendo para o produtor. Muito bem, vale reforçar então que esse é um boletim que vocês divulgaram em relação aí, boletim de agosto, é um boletim mensal, né? E então, muito em breve a gente vai ter uma atualização, mês a mês vocês trazem uma atualização que é importante para o setor entender a dinâmica das cadeias produtivas, né? Sim, esse boletim a gente divulga mensalmente, geralmente ali na segunda semana do mês, está disponível aí no nosso site. A gente tenta trazer esses assuntos em alta, né, o que está mais destaque, e a gente sempre reforça que informação é importante, o produtor deve estar sempre atento, de forma que consiga adotar estratégias melhores, né, se precaver quanto a qualquer problema que venha enfrentar. E é isso, a informação é tão importante quanto os insumos, a tecnologia, né? Isso, Daniela, só para então reforçar aqui para a nossa audiência, inclusive eu estou aqui com o computador aberto, para quem quiser acessar todos os detalhes do boletim, basta acessar o site da cnabrasil.org.br/publicações, está ali em destaque, Panorama do Agro, o boletim de agosto com todos os detalhes para quem tiver interesse em se informar. Quero agradecer a sua participação, viu, Daniela, aqui com a gente, muito Obrigada, importante Felipe. esse diálogo aqui, tá? A gente se encontra muito em breve com novos assuntos, com certeza. Obrigada, Felipe. Valeu.